E amanhã a Jovem Pan News fará uma cobertura especial sobre as eleições para o comando do Senado e da Câmara e sobre expectativas também para as votações e os trabalhos do Congresso Nacional neste ano. A gente conversa agora, já antecipando essa cobertura, com o cientista político, o Gabriel Lepletier. Me perdoe se eu errei na pronúncia do seu nome, mas gostaria já de saber todo o contexto, desses movimentos em relação ao Congresso Nacional para as presidências das casas. Boa noite, David. Obrigado pelo convite. Bom, a expectativa aqui em Brasília, principalmente, é muito confortável. A gente brinca que essas são as eleições que, na véspera, a gente já sabe o resultado. O senador Davi Alcolumbre está com uma margem muito confortável para a sua eleição. Por outro lado, Hugo Motta, na Câmara, conseguiu uma ampla coalizão de apoios partidários. Só para vocês terem uma noção, David, Hugo Motta, ele une 18 partidos dos 20 da Câmara dos Deputados. É um número muito impressionante. Amanhã, provavelmente, veremos história sendo feita, portanto, Hugo Motta sendo o presidente mais jovem a assumir a Câmara dos Deputados e também o maior número de votos. A expectativa é que supere a de Lira e ele tenha, portanto, 495 votos já estão garantidos formalmente. Lembrando que as votações são secretas e esse número pode flutuar. Vou trazer para a nossa conversa também os nossos analistas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, para que possam fazer perguntas, começando pela Dora. Boa noite, Gabriel. Você acha, como é que você vê o Congresso sob nova direção, mas será que o Congresso ficará sob nova orientação em relação às relações com o Poder Executivo? Resumindo, você acha que o governo vai ter uma vida melhor, um pouquinho mais fácil ou não? Olha, Dora, as mudanças que a gente vê no cenário são muito mais pela forma do que pela substância. Não é novidade que Hugo Motta e Alcolumbre são de grupos de grupos políticos já estabelecidos no Congresso. Hugo Motta, em seus jantares de apoio, em suas reuniões, tem feito uma comunicação de um perfil mais conciliador e mais comedido, que talvez diferencie um pouco desse último tempinho do mandato do presidente deputado Arthur Lira. Em relação com o governo ele está aliviado, porque Alcolumbre já tem uma relação histórica com o presidente Lula. Ele indicou um dos ministros, que hoje é o ministro da Integração. Hugo Motta, por outro lado, também é um político de bastidor aqui em Brasília. Ele não é um político de embate, ele é político de consenso. Então, pouca coisa deve mudar na relação da agenda política por si no Congresso, e com o Executivo deve ter um debate, um contato bem transparente, bem próximo. Vilela. Gabriel, boa noite. Aproveitando o gancho dessa pergunta, onde você coloca o cenário de que provavelmente muito pouca coisa mude, na sua visão, a grande correlação de forças a partir dessa segunda metade do governo em relação ao parlamento, ela pode se dar a partir da reforma ministerial, onde eventualmente o Câmara e Senado possam ser prestigiados ou não dentro dessa nova composição do governo? Exatamente. As eleições no Congresso, elas estão diametralmente alinhadas com a reforma ministerial. Por quê? Lula, ele vem em entrevistas, e aqui em Brasília a gente acompanha bem de perto isso, ele pretende convidar os presidentes dos partidos para uma conversa sobre 2026. E por que sobre 2026? Porque agora é a hora dele chamar na responsabilidade e ver quem que vai estar no projeto até 2026 e quem que vai estar tanto nos acordos regionais quanto nos acordos nacionais. Então, a eleição agora do Congresso, ela deve dar rumos
a reforma ministerial, e na semana que vem a gente deve ter mais novidades sobre como fica esse formato na esplanada. E é justamente o que todo mundo quer saber, né? O contexto tanto da presidência, que já está meio que desenhado, né? Dado como certo. Todos os analistas estão dizendo isso. Realmente vai ser difícil a gente ter uma surpresa. Mas em relação à reforma ministerial, aí a gente vai ter que acompanhar com mais detalhes, né? A reforma ministerial, ela vem pegando no sentimento ali de cada partido, porque é de interesse de todos os partidos estarem nas esferas de poder aqui em Brasília, né? Você tem partidos como o PSD, que nos últimos dias teve o seu presidente fazendo críticas abertas em relação ao ministro Fernando Haddad. Você teve o presidente da República respondendo essas críticas. Por outro lado, hoje, o presidente Arthur Lira soltou alguns comentários em relação ao governo, uma suposta presença dele no governo, que ele diria que não entraria em barco que está afundando. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada. A gente fica aqui tentando fazer um exercício, né, que eu brinco, né, que analista não tem bola de cristal, gente. A gente tenta ver como é que as alianças e os jogos estão sendo formados aqui em Brasília para melhor analisar e contar para vocês. Agora, um exercício que realmente o presidente Lula fez foi de exonerar diversos ministros para participar, né, dessa votação. Seria necessário mesmo isso, esse esforço todo? É necessário se ele quer demonstrar, tanto para Hugo Mota quanto para Alcolumbre, que ele tem responsabilidade e ele quer deixar uma marca na eleição de ambos. Obviamente, esses ministros que saíram, né, foram exonerados, não irão fazer grandes diferenças numéricas, mas isso tem uma grande importância política. E é aqui que é o cálculo da coisa. Politicamente, esse gesto do presidente Lula está acenando tanto para Mota quanto para Alcolumbre a mensagem de: estou com vocês, meus ministros estão no Congresso para apoiar vocês e para construir a agenda que eu quero votar. Bom, e claro que a gente vai mostrar tudo isso amanhã nessa cobertura especial, logo nas primeiras horas deste sábado, com todas as movimentações e informações de bastidores. Eu conversei com o Gabriel Leplétier. Me corrija se eu falei errado o seu nome, que é cientista político aqui no Jornal Jovem Pan. Tá certo? Tá certinho. Obrigado, David. Obrigado a toda a audiência. Eu acertei seu nome. Vamos ver se as previsões também, todas as análises, se confirmam o que você fez e os nossos analistas também. Muito obrigado, viu?